Boa noite, meu povo! Boa noite, você de qualquer lugar do Brasil, você do Norte e Nordeste. Eu quero saber justamente isso. Você já foi à Bahia? Que sorte tem lá? Bahia? Então vá. Boa noite, Laurinha. Estamos abrindo a nossa live de hoje. Boa noite, Demóstenes. Ouvindo essa música linda, né? Que fala da nossa linda Bahia. Que sou suspeita para falar da Bahia. Porque hoje nós vamos receber aqui um autor baiano. Sejam todos, né? Todos bem-vindos aí. Boa noite, Valber. Muito prazer em rever você sempre aqui, né? Prestigiando o trabalho da gente. Boa noite, Cristo. De onde é esse povo lindo aí que tá chegando? Laurinha, eu já sei que é do Rio. O Valber, pelo menos, é paraibano, né? É paraibano, falou da Paraíba com a gente. Alguns eu conheço, né? Outros não. Hoje nós vamos estar recebendo aqui, né, o primeiro autor, que eu chamo autor danado de bom, porque ele é um autor que participa da nossa rede hoje, que é a rede, aí da Paraíba mesmo, não errei não. É um autor que participa da nossa rede de divulgação, que a gente chama, né, Rede Escritor Danado de Bom. E nesse mês, né, como quem já acompanha o Danado de Bom aqui sabe, todos os meses nós lemos, nos aprofundamos mesmo em uma literatura do Nordeste. Hora de uma literatura que a gente chama de clássica, né? E hora de que a gente chama de contemporâneo, que são os autores, né, que estão escrevendo na nossa contemporaneidade. Então ele já está por aqui, o Luiz, né? E eu vou já convidar aqui, viu, Luiz, para você entrar. Vou dar uma pausa na música para não atrapalhar mais aqui. A música só é para poder mesmo entrar. Peraí, eu vou cancelar aqui e fazer o convite porque eu posso entrar da sua. Peraí. Convidar o Luiz, se ele vai entrar aí. Venha, Luiz, para cá. Gente, a gente fala de Bahia, a gente fala aqui de Jorge Amado, nossa chamada, né? A nossa chamada. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo. Prazer enorme mais uma vez falar com você, né? A gente já tem aí... Prazer é meu. 3 meses eu conheço o Luiz. Acho mais ou menos isso, uns 3 meses. Mas, mais ou menos. O quanto de troca que a gente já teve, né? Tanto nos nossos momentos aqui, digo síncronos, quanto nos momentos que a gente chama, né, de assíncronos, nos bastidores, trocando ideias, trocando conhecimento e, de fato, aprendendo, que é isso que acontece, né, quando a gente está em parceria com outras pessoas e abrir espaço para você desejar também boa noite às pessoas que estão aqui. É um prazer estar com você e com todos. E uma boa noite para todos que estão aqui conosco nessa live. Sim, sim. Luiz, para quem não sabe, né, gente? Para quem não sabe, porque quem é danado de bom já sabe. O Luiz, ele é contador de formação, tem uma experiência aí no serviço público como auditor fiscal. E a gente até brincou por lá, né, na nossa página, que o Luiz, desde criança, queria ser contador, mas ele não sabia, né, que ele seria contador, mas também contador de números e contador de histórias. Então, o Luiz tem essa, digamos assim, esse duplo prazer, né? Porque foi algo que ele queria muito e conseguiu. E uma segunda etapa, digamos assim, da vida, falou, não, agora eu vou contar histórias e tá aí contando suas histórias para o mundo, né? Porque é assim que a literatura é. Quando a gente fala que o autor conta a sua história para o mundo, às vezes parece um exagero, mas não é. Às vezes, né, está aqui no Brasil, lendo uma obra do Luiz ou de quem quer que seja, uma hora ou outra ela está chegando em outros lugares do mundo, como a gente já ouviu relatos aqui, né, de vários autores. Hoje, o Cacheiro está chegando em Buenos Aires. Sim. Esse mês de abril. Pois é.
E hoje, com a internet, então, né, Luiz, É, assim, ainda é muito mais fácil. Talvez já tenha pessoas em tantos lugares do mundo que já leu e você nem sabe, é né? verdade. Né? É um livro que está disponibilizado em plataformas, né? Está na Amazon, eu falo Amazon, não sei exatamente como cada um fala, mas está lá e a gente não sabe. Você perde o controle mesmo de saber quem leu, quem não leu. E isso é muito bacana. Verdade. Então, só para finalizar as apresentações, o Luiz é de Salvador, nasceu mesmo em Salvador. As suas histórias eu não li todas ainda, já tive a oportunidade de ler O Cacheiro Viajante. Só falo viajante. Tá escrito O Cacheiro que falava inglês. E botei uma aguinha aqui nesse instante, derramou um pouquinho aqui no livro. E A Mansão dos Ingênuos também, né? Que eu tive a oportunidade de ler. Então, ele traz muito desse contexto social em que ele vive, né? Viveu até hoje, e creio que não vai mudar da Bahia mais, né, Luiz? Ah, Não vai difícil. sair da Bahia mais. E eu digo que o Luiz tem uma pegada muito forte com o Jorge Amado e foi muito, muito, como é que eu disse? Eu senti isso na primeira, apesar de não ser uma conhecedora da obra toda de Jorge Amado, mas eu senti. E aí, à medida que fomos conhecendo o Luiz, a gente percebeu justamente o primeiro contato maior assim, do Luiz com a literatura foi justamente com o Jorge Amado. Mas estamos aqui hoje para ouvir o autor, né? As pessoas que estão aqui estão para te ouvir e para aprender mais sobre você, né? A Eliane colocou que levou outros livros, já eu levei outros livros do Luiz, vai levando, leva todos, viu, Eliane? Compra todos, outros e vai lendo. E é justamente sobre o Jorge Amado que a gente vai começar a falar na nossa live de hoje. Qual é a sua relação com esse autor? Como é que você avalia Jorge Amado para a Bahia e para o mundo também? E essa influência que você tem dele? Jorge Amado é uma referência para mim que, como eu já coloquei, né, foi o primeiro romancista que eu li, Uhum. né? Lá no ido da minha adolescência, eu li a coleção toda da minha pretensa namorada e foram assim. Eu acho que até o Dona Flor, todos que tinham, até Dona Flor foi. Então, aí você, não é, Uhum. acaba gostando muito do cara. Ele, para Bahia, eu acho que ele é tudo, né? As histórias dele são maravilhosas, ele é realidade, é poesia, não é? Sim. É uma grande referência para mim. Inclusive, vou pedir aí também para as pessoas compartilharem a live, né, com outras pessoas. Tem uma setazinha assim, Luiz, se você quiser compartilhar. Mas se não quiser, a gente compartilha, para não ter erro de Ah, cairmos a vai. conexão. Nós lemos, acho que foi o primeiro livro que nós lemos, né, no Danado de Bom, que foi Gabriela, do Jorge Amado. A gente teve essa oportunidade de aprender mais sobre o autor, curiosidades, foi muito bom. Mas, assim, outra pergunta, Luiz. Como é que foi essa jornada sua para escrever? A gente falou, né, que você é contador de formação, mas, assim, como é que chegou a escrita na sua vida? E o que te inspirou? O que te trouxe para o campo da literatura mesmo, de fato, a querer escrever, especialmente, né, romances? Na verdade, quando eu tive coragem de escrever, quando eu comecei a ler os contemporâneos, né? Porque eu ficava me baseando em Jorge Amado, em José Lins do Rego, em Machado de Assis, olha, tal, para escrever igual a eles e tal. Mas aí você começa a ler outros escritores, outros colegas, e você vê que você pode escrever também, não é? Uhum. Tão bem quanto eles. E aí foi isso que eu me lancei a escrever o primeiro livro, aproveitei a pandemia, né? É que eu participei de um grupo, né? Que a gente lia, Uhum. a cada
mês lia um autor contemporâneo. Então eu fui vendo que tinha excelentes autores, mas tinham fracos também, na minha concepção, né? Uhum. E então eu resolvi, na pandemia, lá foi um pouco antes, a escrever o Éramos Três, né? Uhum. Porque eu precisava fazer uma crítica para os meus compatriotas, para os brasileiros, né? Que gostam de levar vantagem em tudo. Então, o livro é mais ou menos assim, é aquele lado do brasileiro que só quer se dar bem, né? Só quer se dar bem e que também não tem a devida educação social, né? Se ele faz uma festa, ele diz que a festa é dele, que ele está na casa dele, que ele não deve nada a ninguém. Então, ele faz a zoada que ele quer, ele não respeita, né? E eu trabalhei nesse sentido aí. Foi o meu primeiro livro. Só E uma foi curiosidade, esse. se você quiser falar. Com quantos anos você lançou o primeiro livro? Ah, quando foi 2019, deixa eu fazer. Não, só para as pessoas se inspirarem, entendeu, Luiz? Assim, porque eu reflito muito em 72 anos. 72. As pessoas se inspirarem, ver que não tem o tempo para Ah, isso, não, para não o tem, tempo é é o claro. agora, né? É, O tempo é o tranquilo. agora. É. Então, infelizmente, a gente tem, né, pessoas que têm esse pensamento assim, né, arcaico, digamos assim, já estou com tantos anos. Eu digo pela minha mãe mesmo, de que não é mais tempo para aprender, não é mais tempo para aquilo, é como se estivesse esperando a bendita hora. Mas assim, é tão, né? Eu não Você vê que posso mais, eu não posso mais ser um jogador de futebol, mesmo que eu quisesse, né? Mas sim, escritor eu posso. mas muita coisa a gente pode, em qualquer idade, né? Então é isso, a gente tem É. que pegar essas experiências. Eu só ler o que a Laura colocou aqui. A Laura colocou, você é um escritor bastante descritivo. Qual a importância da descrição do ambiente para a gente entender a trama principal? Desculpe, é que o meu telefone tocou aqui, aí deu uma. Sim, eu vou reler. Ela colocou, você é um escritor bastante descritivo. Hum. Qual a importância da descrição do ambiente para a gente entender a trama principal de uma história qualquer? Eu acho que o escritor deve ser minucioso no ambiente para colocar o leitor naquele local, não é? Você está Uhum. numa sala conversando, a cena está passando numa sala, aí você tem que mostrar que tem um quadro, um Portinari, e que você tem cadeiras de palhinha ali, o assento, né? Você está mostrando que é um ambiente mais antigo, né? Que as pessoas usavam, antigamente usavam aquelas cadeiras de palhinha, né? O formato do móvel, tudo isso leva você a entender Melhor. A a história, época né? que está Você se se sente mais passando. imersa dentro da história que você está lendo. Exatamente. Já que a gente está falando da questão da descrição, como é o processo criativo do Luiz, né? Como é que você se organiza para escrever no seu dia a dia? Não, eu acordo cedo. Quando eu acordo, eu corro logo para o computador, entendeu? E aí Uhum. escrevo, assim, digamos. Não escrevo muito, não. Escrevo meio capítulo, assim e tal. E depois aí saio, né? Tomo café, tal, saio, vou caminhar. E quando eu estou caminhando, eu estou pensando também, né? Na, naquele capítulo ou até em outras coisas que tenha relação também com as personagens, né? Uhum. Então, eu trabalho assim. Eu trabalho assim, aí depois leio alguma coisa, aí quando me dá uma ideia, eu volto para o livro e aí
completo, mais um pedaço. Eu vou fazendo assim. Não sou de pegar e pá, Uhum. escrever tudo de vez, não. Eu fico esperando que Por venha a aí. ideia. Pelo menos as obras que eu li, né, que eu tive a oportunidade de ler, eu percebi que você discute muito questões sociais, né, dessa sociedade brasileira, especificamente no caso da Mansão dos Engenhos, né, que faz essa crítica, né, ao menor infrator, e o Cacheiro, que falava inglês, que também tem suas críticas sociais, é um romance, né, mas traz essas críticas. E aí eu queria saber o que, que te motiva a discutir em seus livros essas questões sociais. É que eu detesto hipocrisia, entendeu? Então, no cacheiro mesmo, eu coloco uma religiosa, que é uma pessoa horrível, né? E coloco uma prostituta, que é uma pessoa maravilhosa. Entendeu? Para dizer também que religião não basta você dizer eu sou católico, eu sou evangélico para ser. Você tem que ter posições, você tem que ter ações que lhe outorguem realmente que você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa do bem. Uhum, E não dizer que você é religioso e não ser. Eu coloco no cacheiro que a Malha ela vai pedir para rezar não sei quantas mil missas, né? para afastar o Francisco de Ala, né? uhum, Pronto, tal. E aí fica aquela, o padre, quando o padre está meio tá, mas quando ele vê que vai bater o dinheiro, que ela vai pagar à vista, né? Pá, então ele aí já fraqueja e concorda, não é? uhum. E depois ela vai para o Pai de Santo. Então são essas coisas assim que a gente Então, você tem que percebe assim criticar, que né? acaba que a literatura ela é um espelho, né, da nossa sociedade. É, Né? A exato. literatura ela vem de uma outra forma, né? Vem com outra linguagem, às vezes, como no caso do Cacheiro, vem entrelaçada com uma história de amor que, né, todas as histórias de amor elas são entrelaçadas com o contexto, com os contextos sociais que a pessoa está, né? Vou aproveitar aqui a pergunta da Laura, que ela diz o seguinte: eu ouvi o Itamar Vieira falando que às vezes os personagens têm vida própria e crescem mais do que ele imagina. Você concorda com o Itamar? Olha, eu concordo, porque Vai eu acho discordar, né? Não dá para discordar do Itamar. não dá para discordar, e o Jorge Amado também pensava assim, né? Porque não dá para você. Porque tem pessoas, tem professores que eles é, pedem que você planeje o romance, tá? Mas eu já tentei até planejar romance, mas eu não consigo, entendeu? Eu venho na minha cabeça o que é que eu vou falar. O que é que eu vou falar? É desse assunto aqui. Tá, eu aí crio as personagens e vou escrevendo. E na continuação, aí vai surgindo ideias, sempre Uhum, naquela direção, né? Sempre naquela uhum, direção. Quando eu dei início ao Cacheiro, é porque eu comprei um livrinho que falava da relação dos empregadores com os cacheiros naquela época, né? Que eles uhum, empregavam meninos de 12 a 17 anos, né? Não tinha lei trabalhista, né? Ainda, que foi surgindo logo depois aí, mas na época mesmo lá atrás não tinha, até 30 e continuou um bom período assim. Então é que eu boto os meninos todos novos ali para trabalhar. uhum. E, aí, Falando. e então eu vou desenvolvendo. Né? Agora, você tem que contar, você bota. Aí você tem que contar uma história de amor para você prender o leitor, né? Para ter Sim. uma coisa que tenha sentido para o leitor ir mais na frente, para dar fluidez
o leitor querer saber o que é que vai acontecer Se naquela você colocar a história, né? história de amor, vai ser notícia de jornal, ninguém aguenta, né, Pois Luiz? é. Porque se você vai já colocando, fica uma coisa histórica, e não pode ser assim. Justo. Agora, falando das personagens que você traz no seu texto, vamos falar especialmente do Cacheiro, que é o livro que a gente está lendo agora. De onde vem a inspiração para essas personagens do Cacheiro Viajante? A inspiração, o cacheiro foi esse aí, né? Hum, Foi um cacheiro, eu comprei um livro, vi numa livraria, comprei, e aí digo, pô, interessante. Agora, como eu gostaria de escrever sobre Salvador, daquele tempo atrás, de 1930 até 1969, 70, né? Cacheiro, ou sim, sim, fiz o sim. Francisco como cacheiro, aí tinha que arranjar uma namorada para ele para poder ter uma intriga, uma coisa. Eu tive que arranjar de ala para ser. Sim, porque o próprio livro, esse próprio livro, diz que a maior desejo de muitos cacheiros era ser o primeiro cacheiro, que eu não, nem sei bem o que é o gerente da loja, tal, né? Uhum. E ou então ser genro do Sim, dono sim. da loja. E muitos conseguiam, né? E aí eu fui trabalhando nesse sentido. Aí foi que eu criei de ala. Aí eu tive que criar a Malha também, para a Malha ser uma pessoa resistente a essa coisa, né? Para poder, né? Conservador, né? É, Conservador. isso. Gente, para quem chegou aqui agora aí e não conhece ainda, esse é o livro que a gente está falando, né? Quando eu coloco aqui, ele fica, não sei se aí fica ao contrário, né? Por conta da câmera, mas é o cacheiro que falava inglês, né? É uma história de amor, né? Que acontece aí na Salvador, o período que o Luiz falou, justamente de 30 a 30 a 69, 69. 69, né? Então, assim, traz muita história de Salvador, né? Para quem a gente acaba, por isso que é uma viagem, a gente fala, é uma viagem literária pelo Nordeste, e a gente conhece muito dessa cidade através do livro do Luiz, porque o autor, além de ter vivido, né, um pouco dessa história também, foi pesquisar muito sobre a história da cidade para poder fazer essa narrativa que ele traz aqui. Deixa eu ver o que a Eliane escreveu aqui. Ela coloca: gostei do romance porque vi situações verdadeiras e muito humanas no romance. Quanto às ditas santinhas, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O final não quero comentar, essa Eliane é engraçada, né? O final não quero comentar porque sei que tem gente que ainda não, né, ainda está lendo o livro e outros que vão ler, a gente não vai dar spoiler aqui, né, Eliane? Vários spoilers para as pessoas poderem ler o livro, tá? E continuando aqui, a gente falou do Cacheiro, mas o Luiz tem outros livros. E queria que você citasse assim, quais são os livros que você já escreveu, não, vou falar publicou, né? Porque o Luiz está escrevendo aí, aqui Hum. publicando mais livros. E qual é o que você mais gosta? Por quê? Olha, eu escrevi. O primeiro que escrevi foi esse daqui. Éramos três, em primeira pessoa, tal, né? Aí, em seguida, eu escrevi Minha Amada Assassina. Minha Amada Sim. Assassina também é aqui em Salvador. Isso, é aqui em Salvador também. Então, é um menino que sai do interior, não é? Porque os pais querem, porque querem que ele tenha uma boa educação, para eles não ficarem do que no interior, eles iam acabar pegando era no cabo da enxada, né? Uhum. Como diziam. Então, eles vêm, mudam para aqui, para Salvador, vão para um bairro pobre, muito pobre mesmo, e aí ele tem lá a amizade dele, os conflitos, inclusive eu dou um toque assim, bem pelo alto
alto sobre racismo, porque a personagem é branco, mas ele se dá bem no ambiente, predominantemente de negros, mas ele se dá bem, joga bola, papapá, se relaciona muito bem, entendeu? Uhum. E depois chega uma hora aí que ele aí vai ser, depois vai ser bancário, né? Aí vai melhorando de vida. E depois, eu falo na feira de Água de Meninos antes, né? Que o pai dele aí vai ser feirante na feira de Água de Meninos, mas é quando tocaram fogo na feira, né? Lá em 1964, eu acho, sei lá. E eles aí ficam ruim mesmo, mas no fim aí tem um negócio aí que eu não posso estar contando É, assim, porque, conta só um spoilerzinho né? de qualquer coisa. Mas aí vai, mas ele é um cara tranquilo, né? Ele é um cara tranquilo, ele arranja muitas amizades, que aí acaba patrocinando shows para ele e tal, pá. Eu sei que ele se dá bem, e depois tem um amigo aí que tem uma relação com a mulher de um deputado corrupto, entendeu? Tal. E tudo isso sobre a sombra do Dobbs, né? Aí eu descrevo isso e descrevo as manifestações daquela época de rua em Salvador, né? Quando a polícia, inclusive, invadiu o Mosteiro de São Bento, né? E tomou cerveja lá e fez a festa. Então, eu descrevo essas coisas assim, é o Minha Amada Assassina, e É o próximo aqui que eu vou ler. foi o segundo livro que eu escrevi, né? Aí depois, o terceiro, foi esse daqui, ó. É Marte do Labor, e que ele fala numa coisa que está muito ocorrendo hoje, né? Porque hoje o tráfico tomou conta de todos os bairros. Pelo menos aqui em Salvador, tem dias que os ônibus não entram nos bairros por causa de tiroteio, né? Uhum. E é, eles cobram pedágio, eles cobram para dar segurança aos comerciantes. Então, esse livro é assim. E aí aparece uma mulher que vai ser prefeita, tal, mas que Você no está fim. contando demais. Aí o povo já vai saber a A, história toda. é, Não vou contar acabam mais, da não. O todo. autor já contou a Mas é história sempre toda bom aqui. ter a curiosidade. Deixa curioso. Bota só uma curiosidade. É. O terceiro foi o Cacheiro, né? Quarto, não? O O, quarto. o quarto. O quarto foi o Cacheiro, que saiu primeiro assim, ó, Uhum. a edição minha própria, e depois saiu desse que você mostrou aí, que é da editora Caravana, Sim. o É a segunda Cacheiro. edição. O Luiz mostrou a primeira edição, eu estou mostrando a segunda. A capa, É, né? A capa. exatamente. É. E É interessante a gente pegar, esse com Luiz. essa capa mesmo vai ser lançado agora no dia 26 de abril em Buenos Aires, em espanhol, né? Uhum. Vai levar essa mesma capa. É, só uma curiosidade, Luiz. Você tem a primeira edição do Cacheiro e tem a segunda. O que, que tem de diferente no texto de um para o outro? Não, no Ou texto de nada? um para o outro só tem um poema. Um Hum. poema que foi feito, que eu fiz para Francisco, Francisco Freixo Pradiala, quando Uhum. eles se reencontraram aqui em Salvador, quando ela voltou do Rio de Janeiro. E aí é porque a editora exigiu que diminuísse, né? Então, Uhum. eu fui tirando algumas coisas, assim, algumas gorduras que não Uhum. fez falta realmente, né? Floreamento, assim e tal, mas que não fez falta. Eu só fiquei triste por causa do poema que eu acabei tendo que
tendo que tirar. E agora eles já liberaram que pode fazer até, que eles estavam exigindo 160 páginas, agora eu posso fazer com 200, mas agora é tarde. Agora você teria que ampliar. É, pois Se é. precisar ampliar, convida a Eliane, porque a Eliane tá. Viu, Lili? Estou fazendo um comentário aqui. Ela pegou, vou fazer aquela palavrinha que ela falou lá, fanfic. É fanfic? Fanfic. Depois escreve a Eliane, se eu escrever. Fanfic. E a Eliane pegou o livro do Fanfic. Fran, deu continuidade à história do Sim, Chico, que foi a... sim, e entendi. ficou maravilhoso, assim. Eu fiquei apaixonada. Falei para ela que a gente vai fazer uma live aqui para apresentar É. a fanfic que ela fez. Viu, Eliane? Mas continuando aqui, Chico, você não falou qual é o seu preferido. Não, o meu preferido É mesmo? é o Pode falar cacheiro assim, mesmo. O que eu gosto mais é o cacheiro, né? Cacheiro, O cacheiro é o né? que eu gosto mais, é o que eu gosto mais. É, Porque porque tem autor que não gosta de falar, né? Tipo assim, é como se fosse não, é todos o que eu filhos. gosto mais. A Mansão dos Ingênuos foi uma coisa que eu fiz porque eu precisava falar, mesmo que não venha a ter eco, né? Porque eu sou escritor É iniciante, fafic. mas eu tinha que falar desses menores e tinha que falar das ONGs de direitos humanos e tinha que falar de um bocado de gente que defende esses menores, tá? Eu tinha que criticar, por isso que eu tinha necessidade de escrever esse livro. Uhum. É. Falando agora sobre a questão do universo literário, né? A gente hoje, principalmente a gente que está mais inserido, sabe que o tempo todo está acontecendo vários movimentos no campo da literatura, feiras, bienais, encontros, que bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse movimento. Hoje mesmo, assistindo a TV Bahia, eles falavam do lançamento da Bienal da Bahia, né? Do quanto de coisa bacana que vai ter, da abertura para o público em geral, para as escolas, participação em espaços específicos para a literatura infantil. E assim, a gente observa que isso tem crescido. Claro que existe um mercado por trás disso, né? Eu falo assim que tudo hoje é dinheiro. Onde não tem o dinheiro é fato. Existe um mercado, existe. Mas eu digo assim que é um mercado benéfico assim para a sociedade, né? Porque assim, as pessoas estão lendo mais. No entanto, a gente sabe que ainda há uma discrepância muito grande entre o número de livros, né, que se publica e o número de leitores no Brasil. A Nádia trouxe esse dado, acho que foi um encontro nosso que eu não sabia, que a cada 3 minutos é publicado um livro no Brasil. Se não for segundo, acho que é minutos, se eu não me engano. E aí, quantos leitores nós temos, né? Quantos leitores nós estamos ganhando por segundo? Então, eu acho que essa conta ainda está muito longe, né? Muito longe a proporção da escrita, né? Da quantidade de livros escritos e a quantidade de gente que tem o hábito da leitura. Até porque eu falo muito isso aqui, que a leitura, nós, né? Eu venho dessa escola, talvez eu fui falar o Chico, o Luiz também, e talvez a maioria de vocês aqui, a gente vem de um contexto de que se lia por obrigação, né? Se lia por obrigação para fazer a tal da prova, né? Da prova. Então, assim, a gente foi muito condicionado a isso, a gente não teve esse universo que muitas crianças hoje têm, né? Muitas, assim, na maioria das vezes, quem tem pais leitores, né? Porque quem não tem acaba, você vê as crianças enveredando por um lado muito mais da tecnologia hoje, do uso do celular, enfim. Mas você tem pouco tempo, digamos assim, que você começou a publicar, né? Escrever, você já escreveu há algum tempo. Mas publicar, você tem pouco tempo de publicações. Então, qual tem sido a tua relação com esse universo literário, com outros autores, no seu espaço, digamos assim, geográfico mais próximo, que é a Bahia, ou fora dele? Como é que tem sido, digamos assim, a carreira literária? Um momentinho aqui, Mala, por favor. Sim, sim. Ô, Regina,
A live pode tudo, gente. A vida é real. Viu? Se a minha porta bater aqui, se a minha campainha bater aqui, eu tenho que levantar também, filho, porque não tem quem abre. É É normal. que minha filha está me ligando aqui. Sim, Eu mandei acontece. ele dizer para tá, mas Então, boa sim. noite aqui especial para o Davi. Davi também, que é escritor, acompanha a gente aí. Muito obrigada, Davi. Então, eu falar como é que tem sido essa inserção sua nesse universo. Participação em feiras, né? Não sei, você está agora com o Assim, lançamento no em início foi, espanhol. no início foi meio assim, bem distante, né? Bem solitário. Primeiro porque tinha a pandemia, né? Uhum, E, então, a gente tinha um grupo, né? Tinha um uhum, grupo no WhatsApp que chegava assim a conversar com as pessoas, conversava. Mas depois, quando esse grupo acabou, aí ficou em nada. Então, eu participei o ano passado da Bienal, porque tinha um grupo de geração literária, que até acabou, uhum. que aí eram duas meninas lá e elas conseguiram um stand pequeno lá na Bienal do Rio de Janeiro. E eu fui e coloquei o cacheiro e Minha Amada Assassina lá na Bienal, entendeu? Vendi 3 livros somente, mas vendi. E, na verdade, eu queria, era a onda, eu Queria queria ir para estar o Rio de ali, Janeiro, né? De tal, viver né? aquele momento ali, só a gente vê. Isso, A gente depois quer estar ali. conversar, isso, conversar com a galera, tudo mais. E depois, aí, quando eu submeti o cacheiro à editora Caravana, então, a editora Caravana, ela congrega muito, entendeu? Então, ela fez já um encontro em Ouro Preto, porque eles são mineiros, né? Uhum. E eu fui lá para Ouro Preto, aí já encontrei, passei uma semana em Ouro Preto, aí encontrei um bocado de pessoas, né, de colegas, poetas e escritores de romance, cronistas, né, e que a gente se fala agora aqui pelo Uhum. WhatsApp, né. Então foi assim, e ela teve agora, tivemos aqui um encontro agora em Salvador, no sábado Sim, passado, foi sim. sábado passado, que eles vieram para cá, teve um sarau, né? Então, os poetas leram um poema e eu li um trecho do meu A Mansão dos Ingênuos e agora está melhorando, né? Tá tendo mais pessoas para trocar ideia. E depois aí eu descobri o Daná de Bom, e então está ocorrendo assim. É só a questão é tempo, É é não se sobre, apressar. é sobre tudo, né? É sobre o seu trabalho, é sobre o meu, É, é sobre o de muitos que estão aqui. Que, assim, primeiro é uma escolha. Eu acho que é uma escolha. Falar de literatura é uma escolha, escrever é uma escolha, né? E eu acho que uma maravilhosa escolha. E a gente já falou sobre isso aqui. É difícil, né, falar de literatura. A gente encontra muitas barreiras. A gente não tem uma sociedade que está preparada para isso. Eu falo sempre, tem tanta coisa, né? Às vezes umas maluquices aí na internet, as pessoas ganham dinheiro, né? Umas coisas de louco, tipo, cara, tem uns caras aí, uns influencers da bola, que eu esqueci o nome do cara que começou a ganhar dinheiro. Do nada, assim, outra faz outras coisas. Enfim, agora vai falar de coisa, né, que de fato enaltece, que de fato promove o crescimento e, enfim, claro que existem também, enquanto uma boa parte não percebe, existem pessoas e existem, digamos assim, organizações com esse compromisso também que te percebe, né? Só quem sabe o valor de uma coisa sabe dar valor àquela coisa, né? com Assim é certeza. com a literatura. Só sabe o valor de um livro, só sabe dar valor ao seu livro quem entende o que é uma escrita, né? O trabalho que dá para se escrever um livro, o como é bom ouvir aquela história, todo o conhecimento que o autor, o FGM, né, que conversa muito com a gente, fala, estou escrevendo um livro já faz tempo,
aí compra não sei quantos livros para poder ler, para poder construir. A história não nasce assim, um passe de mágica, né? Exatamente, exatamente. O autor ele precisa conhecer, né, ter uma bagagem que ninguém vai escrever. Se ele não tivesse a bagagem de leitura, se você tivesse conhecido Vera, você também estava escrevendo hoje. Vera era a mulher que emprestava os romances para o Luiz. Então você tem Pois essa é. bagagem lá, mas quando você vai escrever hoje, você recentemente falou, né? A gente vai falar daqui a pouco do que você está escrevendo, quanto de coisa você está precisando ler para escrever, né? Então, assim, é um trabalho que, assim, claro que acho que justamente por isso que nos pode ser pago, é que nos tem o valor financeiro, porque realmente não tem dinheiro que pague, entendeu, Luiz? Não tem dinheiro que pague. Então, acho que chegou a esse ponto assim de uma coisa meio que inacessível mesmo, a ideia do conhecimento, quando se pensa na ideia do trabalho, né, que o autor tem, do trabalho intelectual que o autor tem para poder produzir um livro, né? E se for um livro, né, um livro que digamos assim, hoje existem técnicas, como você falou, né? E eu acho que é importante. Você falou assim, eu escrevo assim, assim. Existe várias formas de escrever, né? Eu acho que existem várias formas de escrever, mas se existem técnicas e a gente pode aprimorar ainda mais a nossa escrita, vá atrás, sabe? Vá atrás porque é interessante, né? Porque para tudo existe. Para eu fazer um vídeo aqui, não é só ligar uma câmera, né? Como eu faço todo dia, que eu Ah, estou sim. aprendendo. Todo dia eu tenho que estudar sobre aquilo, porque eu sei que para eu fazer de uma forma, digamos assim, profissional mesmo, eu tenho que estudar. Não vai adiantar eu fazer 1000 vezes sem técnica que não vai dar certo, né? Vou estar sempre fazendo. E acho que isso também é interessante para o escritor, né? Buscar mesmo ferramentas, cursos, né? Não, assim, não porque vai ter retorno financeiro, né? Que se Mas para vier um retorno melhorar, ele tem que financeiro, cada vez mais tem que se melhorar, né? Não sim, vai ficar escrevendo do mesmo jeito. Você pode escrever melhor, né? sim. E você vai ter prazer em ter uma escrita que você olha e fala, pô, fiz um negócio aqui danado de bom. E as outras pessoas É, vão ler e falar, não, é danado de bom. Então, assim, é sobre essa coisa, né? Eu digo que hoje, como a gente falou, assim, tudo está centralizado no dinheiro, aquela coisa toda. Mas a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né? Porque não é só isso, não, né? Ele é maravilhoso, resolve muita coisa, mas não nos preenche. E eu acho que essa coisa, a literatura, dentre outras artes, ela nos preenche, né? Ela faz eu levantar da cama todo dia e tem isso para fazer, e Luiz levanta de lá, eu tenho isso para escrever, e aí isso alimenta o nosso pensamento, né? O tempo todo ali, de coisas boas, né? Porque a literatura é coisa boa. Falando justamente sobre isso, sobre a escrita, todo autor, né, encontra em seu caminho desafios para escrever, para publicar. Você enfrentou também, tem enfrentado? Quais são? O que você pensa sobre isso? em desafios encontra, né? O primeiro romance que eu lancei mesmo, a editora, eles são pessoas honestas, Uhum, excelentes, o trabalho deles é bom. É a editora Viseu, né? uhum, Do Paraná, de Maringá. Agora eles estão mais para uma gráfica, né? Porque eles não lhe dão apoio nenhum, né? Eles fazem correção ortográfica, fazem a diagramação, uhum, a capa, tal, essa coisa toda, para publicar o livro, mas aí você tem que se virar, entendeu? Então, eu publiquei os dois primeiros, o Éramos Três e a Minha Amada Assassina, com eles, tá? uhum, Aí depois eu me zanguei, até porque eles botavam o valor do livro muito alto na Amazon. Eu achava que eu queria ser lido. Se botasse mais barato, mais pessoas compravam, entendeu? uhum, Aí, quando foi depois, quando eu fiz o, A Marte do Labor e o Cacheiro e o Sopro da Cobiça, uhum. então
eu fiz publicação própria, entendeu? Eu escrevi, arranjei uma pessoa que fizesse a correção ortográfica e uma diagramadora. A capa fui eu mesmo que... A capista fez, mas com minha ideia, entendeu? Uhum. Então, mas aí depois apareceu a editora Caravana, né? E a Uhum. editora Caravana, você vê que ela movimenta mais, né? Eles saíram, agora mesmo eles estão em cada estado, fazendo sarau, conversando tal. Você Então, eles falando movem. aí, eu tô vendo o Danado de Bom fazendo tudo isso, levando esses livros pro mundo todo. É, Ó, diz que assim, ó, Luiz, quando a gente consegue visualizar, né, acho que é a ideia do pensamento positivo. Desde quando, né, o projeto Danado de Bom, cada ano eu vou visualizando uma coisa. E como a gente conversou, a ideia do Danado de Bom é essa, é dar todo esse apoio. A gente está construindo a estrutura, né? Todo esse apoio para o autor e ser um grande nome mesmo da literatura aqui no exato. Nordeste. Mas é processo, né? É um processo, investimento de tempo. O dia não tem 80 e tantas horas, só tem 24 e a gente tem que dormir pelo menos 6 por noite. Então, tem que Porque ser um fora processo. disso você tem que ganhar um prêmio, né? Jabuti ou tal, tal. Você tem que ganhar um prêmio para aí você fica famoso. Só fica assim, entendeu? Mas ganhando o prêmio ou não, eu quero escrever, entendeu? Então eu vou escrevendo. Se Lembra eu do um dia ganhar Graciliano? um O prêmio, Graciliano ótimo. escreveu. Se não, paciência, mas eu escrevi, fiz o que eu queria fazer, o que eu estava gostando de fazer naquele momento, A né? gente postou e eu conheci essa frase dele que eu não conhecia do Graciliano. Tipo assim, em outras palavras, que eu não sei a frase na íntegra agora, ele falava que o importante para ele era escrever. Não importava se as pessoas iam ter leitores, se as pessoas iam Pois ler, se ia gostar, né? porque eleitor é um problema também. Tem pessoas que vão adorar o cacheiro e as pessoas que gostam do cacheiro não vão gostar da Mansão dos Ingênuos, É bem talvez, diferente, né? né? É bem diferente. Porque é bem Apesar de ser o mesmo autor, diferente. é uma outra pegada. É, É uma outra pegada. é. Então, Justo. Então, assim, diante de tudo que você falou, o que é que tem aí no forno do Luiz para a gente botar? Eu gostei daquele negócio do FG, da bodega. O que é que tem no forno do Luiz para a gente botar depois na bodega do Danado de Bom? O que está sendo produzido aí? Dá um spoiler aí para as pessoas aqui. olha, um, tem um tal de Divina Flor. Divina Flor foi sugestão de minha filha, porque ela é muito espiritualizada, assim, tal. Uhum, Então, ela transa muito essa coisa de chamas gêmeas, né? De chamas uhum. gêmeas, que é um espírito somente, que eu não sei explicar bem direito, mas eu soube escrever, tá bonitinho. Tá, Conversa, já tá, conversa. tá com a caravana, vai ser publicado lá para junho, julho, né? Uhum, Então, é assim. Diz que são duas pessoas que... Isso está muito em moda, né? uhum, Diz que se atraem até pelo olhar, entendeu? Então uhum, eu botei um rapaz aqui em Salvador para poder falar de Salvador, tal, do Carnaval de Salvador, tudo mais, e uma menina lá na Turquia, em Istambul, né? Porque eu visitei a Turquia, eu gostei muito. E uhum. aí eu digo, pô, legal falar sobre a Turquia, porque eu conheço um bocado, assim, história da Turquia e tal, e os lugares que eu fui, eu gostei. E então, tá aí, né? Que bom. Tá para sair. E eu estou escrevendo um outro agora, que é sobre uma figura lendária da Chapada Diamantina, né? Sobre Sim. o Horácio de Matos. Então, eu é um romance assim que o personagem real
é o Horácio de Matos. E mais uma ou outra pessoa que entra, assim, né? Mas os Uhum. personagens fictícios do romance é que vão contar a história dele, entendeu? Vão discutir tal, aquela disputa lá em Campestre, tal. Então, né, no fim, a coluna Prestes, né? Essa coisa E toda aí vai ter que saber que muita história, né? Vai ter que ler muita história. também é uma maneira de você saber a história do Horácio lendo um romance que tem ficção, que te leva, porque eu acho que você escrever a história dele toda como romance, pô, não vai ficar romance, vai ficar história, né? Uhum. Porque você não pode chegar, botar uma coisa assim, pôr um relacionamento. Tá, eu não vou escrever uma coisa que seja mentirosa com um personagem real. Uhum. Depois a família do cidadão vem cair de porrada em cima de mim. Então eu não posso fazer isso. Então eu estou botando minhas personagens fictícias para contar a história dele, entendeu? Massa. E Bom. aí eu já comprei, para ele eu já comprei. Você tinha falado aí, eu Eu comprei. conheço pouco, mas já, como eu já falei, já ouvi falar do Horácio lá na Chapada. Tem um livro aqui que e acho que é mais do ponto de vista documental mesmo, esse livro, né? Que fala, você também tem aí. E fala que foi o último coronel, né? Dessa região. Foi o último coronel. Então, assim, fazendo danado de bom, gente, vocês não têm noção do quanto que eu aprendo, né? Então, assim, como um escritor que está lendo para escrever, eu leio muita coisa para poder falar dos escritores e falar das suas obras. Então, ter esse trabalho aí de muito parecido com o que o Luiz fala. Vai escrever sobre o Horácio, tem que estudar sobre o Horácio, né? Para não falar besteira. Eu também tenho que estudar sobre o Luiz para não falar besteira. Claro. Estudar a vida dele, enfim. Então, assim, eu digo até para as pessoas que são do grupo mais próximos, assim, é uma bagagem de um ano e pouco aí que sem preço, não tem preço, sabe? Do que eu já construí, eu digo, de conhecimento nesse um ano e pouco de danado de bom. Então, para mim, super vale a pena fazer esse trabalho, assim. E aí, Você, você tem que pesquisar sobre flora, fauna da Chapada, né? Todas essas coisas você tem que colocar lá para que fique uma coisa e aí quase a real. gente volta a falar que a literatura ela é interdisciplinar. Isso que eu acho lindo na literatura. Exato. Porque ela não tá focada, ela não é uma caixinha, como a gente vê nas escolas, né? Aquelas disciplinas. Ela dialoga todos os ramos, digamos, que a gente chama hoje de disciplinas, áreas do conhecimento, elas estão dialogando o tempo todo, mas só que de uma forma mais, né, gostosa, mais Pois leve. e você tem que estar, você está aqui em Salvador, você tem que dar um toque no candomblé, você tem que saber alguma coisa. Sim. E por aí Luiz, vai. eu acho que eu tenho aqui uma pergunta, deixa eu ver. Não, acho que é uma pergunta só, nosso horário de live é 1 hora, tá? A gente passa rápido, passa voando aqui. Mas já que a gente está falando, né? Como é para você estar sendo, digamos assim, como é que eu posso usar as palavras? Como é que está sendo o trabalho do danado de bom? E não precisa puxar meu saco aqui ao vivo. Como é estar no danado de bom? Tem sido positivo para você? Você recomendaria esse É, trabalho para outros autores? sim, eu recomendo, claro, não é porque você tem que procurar caminhos alternativos. Eu Sim. agora estou me sentindo assim feliz com o Danado de Bom e com a editora Caravana, né? Porque Uhum. movimenta, que você não pode ficar parado, né? É, Então, o a gente Danado de falou Bom aqui, precisa ser visto, né? Os seus livros precisam ser vistos, precisa ser falado, porque se ele fica guardado, exato. já não temos Então, leitores, já temos poucos leitores. Se o livro fica guardado, piora, né? você, Vai ler os que o Danado não de Bom existem. e a Caravana estão ótimos. Para mim, eu estou achando que tá muito legal Pronto. nesse momento, entendeu? Eu só Se a queria ideia é mostrar mais uma coisa aqui, ó. mostra. Isso aqui é
Batman, Hã? um gato muito sociável. É que eu fiz um livro infantil para Hã? meus netos, Aí, não entendeu? sabia dessa. É, Não é sabia isso dessa. aí. É porque eu fiz por fazer assim, entendeu? É que Batman foi um gato de minha filha, Hã? entendeu? E Mas de que quando aí. foi esse livro aí? Quando foi escrito? Ah, ele foi escrito ano passado. Mas ele, Aí, mas ele não está para venda, não. Eu só fiz assim e comecei a dar para as crianças assim, né? Que aham. já conseguem ler e tal. Eu mandei imprimir, acho que 50 e aí de vez em quando eu vou distribuindo. Às vezes a pessoa compra um livro, outro qualquer, tem filho, tem neto. Eu aí dou um desse de presente, Que legal. de Depois você manda cortesia. a foto pra gente falar dele. Não para É, vender, mas para falar dessa sua, como é que diz, habilidade também de escrever para crianças, né? é, É totalmente diferente. Você escrever um romance, você escrever um livro, né, de literatura infantil. A Laura escreveu aqui, das boas-vindas também, né? Agradecer o pessoal que chegou aqui quando a gente estava conversando. Às vezes entra, a gente não dá conta de falar os nomes das pessoas. Mas a Laura colocou que nós do Clube de Leitura somos sempre surpreendidos com a chance de conhecer autores, como você e suas obras. Tem sido fantástico, né, Laura? A gente, de fato, um ano a gente descobriu tanta coisa boa, né? Um exemplo, assim, acho que o maior que a gente pode mostrar de resultado desse trabalho é a nossa plataforma, que o Luiz já teve também, acho que acesso lá, né? Tem essa riqueza. E eu falei hoje justamente sobre isso. É uma forma de conhecer o Nordeste que talvez muitas pessoas ainda não conheçam. E a literatura, ela tem esse potencial de nos mostrar, né? Esses cantinhos. A gente falou lá, começou falando, eu falo que a gente começou falando lá da Terra da Gabriela, partiu para a Chapada com Itamar, falou lá do bairro, que eu esqueci o nome do bairro agora, que o Efigênio traz, lá da Paraíba, fala da Salvador de 30, e cada autor escreve do seu tempo, né? Mas também escreve sobre um tempo. Né? O exato. autor não necessariamente Sim, precisa estar vivendo em um tempo para escrever. Ele pode escrever sobre um tempo passado, isso é que é fantástico. Um tempo futuro, né? Um tempo, né, extraplanetário, enfim. E traz essas diferentes visões de mundo para a gente, a partir desse mundo aqui, que é a cabeça de cada autor, a cabeça, digamos assim, o cérebro de cada ser humano, e que é fantástico, né? O tanto de coisa que a gente tem e o tanto de coisa que dá vontade de ler para poder captar essas mensagens todas, esses universos todos que a escrita, que é a literatura, não só do Nordeste, né? A gente já falei que a gente fala de Nordeste porque a gente nichou mesmo, a gente fala assim, a gente quer falar especificamente desse público, mas não quer dizer que o público, que nossos autores aqui esteja além dos outros. Enfim, a gente tem autores maravilhosos em todo o nosso país. E o que a gente quer é mais e mais leitores agora, que a gente está quanto mais leitores, melhor. justo, né? E isso é um caminhar também. E a gente sabe que a gente tem avançado, né? Tem avançado nesse processo. O grande, como é que eu posso dizer? É a venda de livros no Brasil cresceu. Né? Os dados têm mostrado isso, principalmente com a pandemia. Começou a escrever, teve mais escritores e também mais leitores, né? Então, Verdade. a pandemia não foi terrível, mas deixou legados também. Deixa alguma coisa de bom. Deixou. Luiz passou a escrever, eu criei o Danar de Bom. Todo mundo que está aqui fez alguma coisa na pandemia. Eu aprendi a cortar o cabelo da minha mãe, eu já não pago mais salão, eu sou a cabeleireira. Só corto dela também, porque um pedaço maior do que o outro, não dá para perceber. Enfim, esse processo mesmo e essa reflexão, e tanto a que eu falei aqui agora, quanto a que eu falei do Luiz, por isso que eu perguntei quantos anos você começou a escrever, eu quero a mensagem que eu quero deixar hoje para você. Nunca é tarde para você começar nada na sua vida. Quero dar as boas-vindas ao Marcos, escritor, uma pessoa muito querida. Brevemente vai estar aqui no Danar de Bom com a gente, né? Tá passeando aí pelo Nordeste, mora em São Paulo, mas tá passeando pelo Nordeste, é apaixonado pelo Nordeste. E a gente deixa o nosso abraço.
E, Luiz, eu quero abrir espaço agora para você agradecer o seu público também que teve aqui, as pessoas que estão aqui, que estiveram, né? Eu falo que live, tem pessoas que falam assim, vai ter live, né? Para mim é um prazer fazer, né? Eu não sei se eu teria estrutura para ouvir, mas fazer, eu ficaria horas aqui, sem hipocrisia nenhuma. Mas, assim, acho que até a relação que você tem de live com pandemia, muitas pessoas não gostam, né? Muitas É, pessoas não gostam, foi porque muito. remete a esse momento, É, né, da nossa história aí. Então, assim, muitos entram, ficam um pouquinho, né, e saem, enfim. Fora que eu falo que hoje a internet é assim, um boom de coisa. Não sei no Instagram de vocês, mas quando eu abro o Instagram, toda hora tem várias pessoas online, né? Todo com mundo fazendo certeza. algum movimento É, e reter uma audiência que não é fácil. Então, assim, mas se tiver uma pessoa que ouvir, eu já estou feliz da vida e vou continuar falando. E se não tiver ninguém também, eu vou continuar falando. Porque eu sei de pessoas que começaram assim, falando para as paredes. E aí depois a audiência cresceu. e agora estou Não cheio importa, de. né? E até É, porque a live também fica gravada, vai para o nosso Instagram, depois vai para a nossa plataforma, né? Que aí vai ser, né? Muitas outras pessoas posteriormente, até o dia, Luiz, que você não tiver mais aqui, as pessoas vão estar ouvindo a gente. É isso que é verdade de bom. Então, deixar espaço também para você tá agradecer. bom. Eu quero agradecer a todos que tiveram paciência para a entrevista e os que não tiveram também saíram porque tinha que fazer outra coisa, porque estava chato, mas pô, de repente aí voltaram novamente e tal. Bom, enfim, eu quero agradecer a todos e vou continuar a escrever para possibilitar que novas lives aconteçam e que novos livros sejam, por mim, publicados. Uhum. E só para terminar com uma resenha, entre aspas, Luiz falou alguma coisa de vender o livro, a gente falou hoje da nossa página que tá. A gente vai fazer um lançamento, viu, Luiz, da página. Vou chamar todos vocês para a gente fazer um movimento aqui para lançar de fato. E lá na página, né, de vendas dos livros dos nossos autores, tem duas coisas muito especiais lá. Primeiro que o livro, aí a gente faz a resenha, que pode ser dividido até em 12 vezes. Mas É, não é resenha, não. Já falei que não é resenha. Tem gente que vai poder, que quer comprar 4 livros e divide, né? Em 12 vezes. Não é, tem problema. Não sou eu que vou pagar, você pode pagar do jeito que você quiser. Mas assim, acho que em nenhum lugar você vai conseguir comprar um livro que poder dividir em tantas vezes. E outra vantagem também que o Luiz, ó, esperto, falou, um diferencial que eu vou contar aqui em primeira mão. Nos livros comprados na loja do Danado de Bom vão ser todos autografados pelo autor. Que lugar do mundo tem? E acho que ninguém tem isso, ó. Vou contar, já fui contar para os outros, nem podia. pois Mas é é. outro grande diferencial. E é isso. A gente está nessa caminhada, buscando sempre melhorar. Ouvi alguma frase esse dia que disse: não existe erros, né? Existem tentativas de acerto. É o tempo todo a gente fazendo isso. Acho que ninguém vai fazer alguma coisa assim para dar merda. Todo mundo vai tentando fazer para dar certo, né? Bom, Mas nem é o sempre, né? propósito dar certo, né? Toda hora a gente tenta acertar e é isso que a gente quer. Então, gente, é isso. Um abraço para vocês, viu? Um feriadão aí, né? Amanhã eu já viajo também. Feriado prolongado aí, aproveite, né? Pois é, eu desejo uma feliz Páscoa para todos. Aí, ó, ele falou que tá aguardando essa loja por dentro. Vai dividir lá, vai comprar os livros do Luiz, tudo, viu? E breve a gente vai estar lançando. Então é isso, abraço e até a próxima, né? Teremos outras lives com o Luiz, né? A gente vai ter as lives coletivas nos próximos meses e vamos ter também os outros autores. A gente já está começando a ler um autor agora. A gente fala que a gente vai viajar já para o Rio Grande do Norte, né? Que é a próxima viagem literária da gente, lendo o Câmara Cascudo, que eu não conheço ainda, mas é um grande nome, né? Do Nordeste e do Rio Grande do Norte, sobretudo do Rio Grande do Norte. Vamos ter aqui um amigo pessoal, né? Assim, eu fico encantada, assim, porque, com a disponibilidade. Inclusive, foi uma pessoa que indicou um amigo pessoal do Câmara Cascudo, que vai estar com a gente.
uma grande figura mesmo da literatura do Rio Grande do Norte, né? A gente vai ter essa oportunidade. E aí a gente vai, cada mês lendo um autor, em seguida a gente vai ter uma outra autora. No mês de abril, maio, a gente vai receber, vai ler o livro da Gilda e a gente vai seguir. Não vai acabar. Vai ter muita Que literatura aí bom. pra frente. Viu, gente? Abração, brigadão. Tudo de bom para vocês. Tchau, boa noite.